Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje eu vou responder uma tag para dividir com vocês um pouco das minhas manias de leitura. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal e curta esse vídeo. Pois bem, a primeira pergunta diz o seguinte: como você descobre sobre novos livros para ler? Atualmente, via de regra, eu tenho ouvido as sugestões dos booktubers. Ainda que eu já tenha feito um vídeo sobre isso, dizendo aí dos cuidados que a gente precisa ter ao seguir uma indicação, eu ainda acabo sempre seguindo a indicação deles. Mas tem um pequeno detalhe: normalmente eu sigo a indicação de mais de um booktuber. Um foi lá e indicou um livro, eu não vou lá e compro. Eu espero que outros o indiquem, que digam que é bom, e aí sim, talvez eu vá lá e compre. Mas antes, de seguir as indicações dos booktubers, eu normalmente ia nas livrarias, olhava a capa do livro, às vezes tinha uma indicação de algum parente, eu lia uma reportagem, enfim, era mais ou menos nesse sentido, não tinha nenhuma indicação mais forte que eu seguia. Segunda pergunta: como você entrou nesse mundo da leitura? O mundo da leitura, na verdade, sempre me fascinou. Desde a época da escola, da época que eu retirava livros na biblioteca para ler em casa, eu sempre gostei. Terceira pergunta: como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque eu não sei se o meu gosto literário mudou tanto assim. Claro que hoje eu leio menos, ou quase nada, de leituras infantis, infanto-juvenis também não é aí a minha vontade de ler agora. Mas a minha filha, até pouco tempo, teve ali coleção da Turma da Mônica e eu confesso que eu dava uma olhada nos gibis ali, gostava das histórias. Mas claro que hoje eu busco uma literatura, obviamente condizente com a minha idade. Próxima pergunta: como você reage quando não gosta do final de um livro? Eu reajo muitas vezes com frustração. Realmente eu fico um pouco chateado quando a gente dedica um tempo a uma determinada leitura e o final não agrada muito. Às vezes é um calhamaço, imagina, ler 1.500 páginas, chegar no final e ele ser uma porcaria, Então realmente dá uma sensação um pouco de frustração. Com que frequência você espia a última página do livro para ver o que acontece no final? Olha, a última página do livro eu não leio. Eu deixo realmente para chegar nela durante a leitura normal, natural, do processo. Mas o que acontece principalmente em livros de suspense, quando eu tô lendo o livro e eu percebo que nas próximas linhas vai ter uma revelação, eu normalmente começo a pular algumas linhas assim, vou lendo algumas palavras, quase uma leitura dinâmica, para chegar naquele ponto que é feita a revelação. Depois que eu leio o que foi revelado, eu normalmente volto até onde eu comecei a acelerar a leitura e leio tudo de novo até chegar no ponto da revelação, ali vivendo mais aquela parte da história. Quando você lê manhã, tarde, noite, o dia inteiro ou quando tem tempo? Via de regra, eu leio na parte da manhã, de manhã cedo, eu leio antes de iniciar o meu trabalho e de noite, um pouco antes de dormir, ali por umas 10 horas da noite, quando a função aqui de casa já está mais ou menos destinada corretamente, já está tudo resolvido, aí então eu sento para fazer a leitura dos livros. E fim de semana, Fim de semana ali a gente tem uma liberdade um pouco maior, fim de semana eu dedico algumas horas a mais, digamos assim, nesses períodos em que eu leio. Última pergunta: qual o seu lugar favorito para ler? Aí depende um pouco. Eu gosto muito de ler na cama e eu tenho uma poltrona aqui que eu gosto muito de fazer a leitura nela também. Só que eu percebi ao ler Os Pilares da Terra que um dos melhores lugares para ler é numa mesinha que eu tenho aqui. Por quê? Porque o livro ele é muito pesado. Segurar ele na mão, suspenso, erguido, até quando eu leio aqui na poltrona, no sofá, eu coloco uma almofada embaixo e ponho o livro em cima. Mas ainda assim não é tão confortável quanto posicionar ele aqui na mesa e fazer a leitura na mesa. Eu dividiria assim: os calhamaços eu leio em cima da mesinha, meu lugar preferido, e os outros eu leio, sofá, cama. Não tem um único lugar preferencial para fazer a leitura. Bom, pessoal, essas foram as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado das respostas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e vocês coloquem aí as curiosidades de vocês, como são vocês no processo de leitura que vocês fazem. Escreve aí nos comentários. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.